Fala galerinha do canal do Professor Jorjão, tudo bem? Vamos lá, hoje em mais um vídeo galera, estudo do domínio de uma função real, tá bom? Só que antes galera, esmaga aqui o like pessoal, clica no gostei e se inscreve no canal pra ficar legal. Antes de tudo galera, também ativa o sininho. Quando você se inscreve no canal, ele habilita o sininho, aí você clica no sininho e bota todas as notificações, que assim quando pintar um vídeo legal lá no canal do Professor Jorjão, você vai receber a sua notificação, galera. Vamos lá? Pessoal, antes de começar, solta a vinheta, editor! Agora aqui de volta, galera, eu vou trazer para vocês o conceito que a gente vai trabalhar hoje sobre o estudo do domínio de uma função real. Quando eu falei sobre função, eu fechei o vídeo falando que a gente vai considerar todas as funções a partir de agora como sendo domínio real e contradomínio dos números reais também. Eu expliquei isso na aula de função, tá? Então agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na definição do que é o estudo do domínio de uma função real. Vamos lá? Solta aí, editor! Então, galera, no estudo do domínio de uma função real, nós vimos que uma função consta de três componentes, domínio, contradomínio e a lei de correspondência, que a gente chama de lei de formação. Quando é citada uma função f de A em B, já ficam subentendidos o domínio, que é o conjunto A, e o contradomínio, que é o conjunto B. Às vezes, porém, é dada apenas a lei da função f, sem que A e B sejam citados. Nesses casos, consideramos o contradomínio B igual aos reais e o domínio A como o maior subconjunto dos reais, ou seja, o A sendo o subconjunto de R. Tal que a lei dada defina uma função f, domínio em A e contradomínio nos reais. Então, galera, a maioria das vezes ele vai dar a função e ele não vai ficar dando domínio, contradomínio. Quando isso acontecer, é porque a gente está trabalhando dentro dos reais. E aí a gente tem que ficar atento porque eu posso ter casos especiais. Quais são os casos especiais, Jorjão? Por exemplo, se o x estiver no denominador de uma fração, não existe denominador de fração onde o denominador é zero. Então, eu tenho que fazer essa restrição e tirar esse cara, o valor do x, que torna aquele denominador igual a zero. Então, qual vai ser o meu domínio? O meu domínio vai ser todos os reais, exceto esse valor em que meu denominador fica igual a zero. Então, estudar o domínio de uma função é, na verdade, você ver as restrições. Se não tiver restrição nenhuma, qual é o domínio? Os reais. A não ser que no enunciado do problema ele te forneça. Seja a função f dada no domínio tal, então você vai usar aquele domínio. Mas geralmente não é isso que acontece. Seja a função f, então aí ele já parte para o enunciado que tem que ser feito. Então, quando isso acontecer, a primeira coisa que a gente tem que verificar, antes de qualquer coisa, qual o domínio da minha função? Qual o valor de x em que ela não está desenhada, em que ela não aparece, né? Não aparece no meu domínio. Tá bom, galerinha? De volta, galera, aqui, ó. Vocês já viram que estudar o domínio de uma função real nada mais é do que, simplificando, é você calcular os valores do x aonde a função ela existe ou não existe, né? Por exemplo, eu estou com minha variável, eu estou aqui com o x dentro de uma raiz quadrada. Existe algum empecilho aqui? O x ele pode ser qualquer número. Qualquer número que der ali dentro tem resultado. Por exemplo, existe a raiz par de um número negativo? Existe, galera? Sim ou não? Em especial a raiz quadrada de um número negativo, existe? Não. Nos reais, não. Isso daqui não pertence ao conjunto dos reais. Então, eu não posso fazer.
Nesse caso, eu vou fazer o quê? Estudar o domínio, estudar os valores de x, de tal forma do que o que está dentro da minha raiz seja maior, seja positivo ou igual a zero. Entendeu? O que está dentro de uma raiz quadrada, uma raiz de índice par, tem que ser, pode ser zero ou tem que ser o quê? Positivo. Então, a minha restrição aqui vai ser 1 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Só isso. Então, vamos lá? Bom, pessoal, olha só. Vai ficar menos x maior ou igual. Esse 1 aqui eu vou passar ele para o outro lado. Ele está positivo, ele vai o quê? Negativo. 0 menos 1. 0 menos 1 dá menos 1. Então, fica menos x maior ou igual a menos 1. Só que qual é o valor que eu quero? Eu quero o valor do x ou eu quero o valor do menos x? Do x. Então, para tirar esse negativo daqui, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Quando eu tenho um sinal de desigualdade, ou seja, maior, menor, maior que, né? Menor que, maior ou igual, menor ou igual, ele inverte. Se o biquinho dele estava para a direita, agora o biquinho vai virar para a esquerda. Então, vai ficar x positivo menor ou igual a 1. Ou seja, qual é o domínio aqui nessa função? Qual é o domínio? Aí a gente completa assim, ó. O domínio é x pertence aos reais, tal que x menor igual a 1. Ou seja, vale todos os reais, todos, desde que seja menor ou igual a 1. No máximo até 1. Porque aí ficando, ó, 1 menos 1, 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Existe. Eu não posso ter raiz quadrada de número negativo. Aí não existe dentro dos reais. Lembrando que a gente está trabalhando agora com as funções o quê? Real. É função real levando em função real. Então, o estudo do domínio é justamente saber isso. Quais os valores de x que satisfazem o domínio da minha função, onde ela está definida. Então, vamos lá. Exemplo 2, galera. Eu estou diante de uma fração em que a minha variável está no denominador. Existe fração em que o meu denominador é 0. Por exemplo, qualquer número dividido por 0. Existe essa fração? Nos reais, existe isso? Não. Então, eu não posso ter esse absurdo. O contrário até existe, né? 0 dividido por qualquer número é 0. Agora, qualquer número dividido por 0 eu não posso. No caso, 1 sobre 0, não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Esse cara do denominador ele tem que ser o quê? Diferente de 0. X menos 6, diferente de 0. Passa o 6 para o outro lado, ele vai positivo. X diferente de 6. Qual é o domínio, Jorjão? Domínio da minha função f vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x diferente de 6. Vale qualquer um. 6,1, 6,111, 10, 5, 1000, milhão, menos o 6. O 6 não pode. Tá bom? Galerinha, essa aqui foi o estudo do domínio de uma função real. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Jorjão e vamos juntos à sua classificação. Valeu, galerinha. Valeu!